Muito bom dia, galera. Sejam bem-vindos ao episódio 155 do podcast Spoilers da Vida, o 8º episódio dessa 5ª temporada. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e receber toda semana um conteúdo exclusivo sobre comportamento, liderança, agilidade, inteligência emocional e muito mais. Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E durante a vida, a gente vai passar por muitos momentos onde o nosso foco, a nossa disciplina, eles vão ser ali desafiados, né? Em muitos casos, aqui é o que separa as pessoas que têm sucesso daquelas que não chegam lá ou que quase chegam lá. Você já deve ter visto aquela ilustração que mostra uma pessoa cavando um buraco, né, na busca ali do tesouro, tirando cada vez mais terra. O buraco vai ficando ali cada vez mais fundo, mas chega uma hora que o homem está ali, cheio de terra pelo corpo, cansado, sem ter nenhum resultado aparente, e ele desiste e acaba acreditando que nunca vai encontrar esse tal tesouro. E o fato é que o tesouro está logo ali, a alguns metros abaixo dele. Mas a falta de visibilidade, de perspectiva e de disciplina acabam fazendo com que ele desista no meio do caminho. Na vida, isso acontece sempre que a gente tem dificuldade em manter o nosso foco e nossa disciplina, que são fundamentais para que a gente atinja os nossos objetivos, sejam esses objetivos pessoais ou objetivos profissionais. Mas antes de eu contar algumas histórias sobre isso, você sabe qual é a diferença entre foco e disciplina e qual é a relação entre eles? Imagina que o foco é como uma lanterna. Quando você tem foco, você está ali direcionando a luz intensa da sua atenção para uma determinada área específica. É como segurar uma lanterna em uma sala escura. Você ilumina um ponto específico, tornando aquele ponto ali mais nítido, mais visível, né? Você consegue enxergar de maneira mais clara e melhor o que a lanterna está apontando, né? E ele está relacionado à concentração e direcionamento da atenção para essa tarefa, para um objetivo, para um problema específico e a nossa capacidade de eliminar as distrações e se concentrar com todos os nossos recursos mentais, né, cognitivos, de uma forma bem específica. Para ilustrar isso de forma mais lúdica, eu vou trazer aqui, não sei se vocês conhecem a parábola do semeador, ela fala algo mais ou menos assim, tá? Certo dia, um semeador saiu para plantar as suas sementes, e enquanto ele lançava as sementes pelo caminho, parte delas foi caindo e em alguns locais, né? Parte os pássaros vieram e comeram, outra parte caiu no solo que era mais pedregoso, onde a terra era mais rasa, então as sementes conseguiram brotar rapidamente, mas por falta de profundidade não conseguiram colocar ali as raízes de forma mais profunda e acabaram murchando ali com o sol, né? Com o calor do sol elas acabaram murchando. Outras sementes caíram num espaço onde tinham muitos espinhos e os espinhos acabaram crescendo e sufocando ali as plantas, fazendo com que elas também não crescessem, e algumas dessas sementes caíram sim num solo bom, num solo fértil, produzindo boas plantas. E nessa história, as sementes lançadas, elas representam ali o foco. Os pássaros, eles podem ser vistos como os símbolos das distrações que acontecem, das influências negativas ou das forças que retiram o nosso foco, que impedem que bons frutos nasçam aí ao longo do caminho, né? O solo pedregoso é como ter apenas um foco superficial. Inicialmente pode ter ali um rápido crescimento, mas como você não tem profundidade, como você não consegue manter aquele foco, por falta de um foco real, de um objetivo mais claro, é difícil superar os desafios e as adversidades que vão acontecer ali no seu dia a dia, né? O solo entre espinhos, ele reflete a nossa dispersão do foco, as distrações, as preocupações. O crescimento ele acaba sendo sufocado pelas preocupações do dia a dia, impedindo mais uma vez o desenvolvimento de boas plantas. E o solo bom e fértil, ele representa o foco adequado. Aqui as sementes têm a atenção necessária, são plantadas em solo propício e os resultados são uma boa colheita, uma colheita abundante. Assim como se você apontar a lanterna para o lugar errado, você vai iluminar um caminho que nem sempre vai te levar até os resultados que você está buscando, plantar no terreno errado vai dispersar o seu foco pelo caminho, também vai diminuir o seu resultado. Então o foco é ter clareza onde você quer chegar e saber os passos para chegar até lá. É isso? Bruno, mas às vezes é difícil ter essa visão de tudo que é preciso atingir para chegar no meu objetivo. As coisas mudam ao longo do tempo, muda o emprego, muda o relacionamento, muda o país, muda a situação financeira, tudo pode realmente mudar, o próprio objetivo pode mudar. É verdade, mas se o seu objetivo for bem definido, ele vai servir como um GPS, como uma bússola da direção que você deve seguir. E o foco não vai mostrar o caminho todo, ele vai iluminar ali os próximos passos, como uma lanterna realmente faz. O que você deve se questionar, quando você estiver seguindo o seu foco, esses passos me levam na direção certa? E se a resposta for sim, mesmo que os passos tenham mudado, não tem problema. O planejamento pode mudar, mas isso continua te levando na direção do seu objetivo.
Por exemplo, imagina que você tem o objetivo aí de aprender inglês, porque você quer fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Vamos dizer que esse é um propósito inicial para melhorar, para crescer na sua carreira. E você estava fazendo ali aulas particulares e no meio do caminho seu professor decidiu voltar para o país dele. Vamos dizer que você tinha um professor nativo e ele decidiu voltar para o país dele. Parar de estudar é perder o foco. Estudar outra língua seria mudar numa direção que não faz sentido para o seu objetivo. Mas você poderia ter outras ações, como por exemplo fazer um curso, procurar um outro professor, fazer uma imersão. Todas essas são opções que podem ser diferentes do seu planejamento inicial, mas que continuam te levando na direção do seu objetivo. Agora que você entendeu mais ou menos o que é o foco, vamos falar um pouquinho da disciplina. Eu gosto de uma definição que diz que disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Lembra da história da cigarra e das formigas? Provavelmente você lembra, todo mundo já deve ter ouvido essa história aí quando era criança, né? Pelo menos eu já ouvi. E ela era mais ou menos assim. Tinha uma floresta lá onde uma cigarra vivia despreocupada, cantando alegremente todos os dias do verão. Ela sabia que o inverno ia chegar, mas ela não estava preocupada. Ela queria ali curtir aquele momento, curtir o verão, né? E não apenas ela não se preocupava, mas toda vez que ela via uma formiga carregando uma folha, um pedaço de fruta, ela criticava, ela dizia que aquilo ali era um desperdício de tempo, que a formiga tinha que aproveitar o momento. E enquanto isso, as formigas sabiam que o inverno ia chegar e que se elas não se preparassem, elas não iriam conseguir os alimentos e iriam acabar passando fome. Todos os dias elas saíam para coletar os alimentos. Faça sol, chuva, frio, calor, não importava. Elas estavam ali e estavam buscando os alimentos para que no inverno elas não passassem fome. E quando o inverno finalmente chegou, a cigarra começou a buscar os alimentos e tentar também achar um abrigo do frio, né? Mas ela não encontrava. Todos os locais já estavam ocupados por outros animais ou outros insetos e os alimentos eles estavam ali todos congelados. Desesperada, ela foi pedir ajuda às formigas, que tinham ali comida suficiente para sobreviver confortavelmente durante o inverno. As formigas, por sua vez, lembraram que a cigarra, que ela devia ter seguido o exemplo delas, trabalhando e se preparando para tempos difíceis, né? Mas no final elas acabaram ajudando a cigarra, que aprendeu da maneira mais difícil que a disciplina, o trabalho árduo e o planejamento são essenciais para garantir a sobrevivência e o bem-estar, pensando no longo prazo, né? Parece uma historinha infantil, mas ela tem muitas coisas. Essa fábula ela traz muitos conhecimentos que a gente pode aplicar ali no nosso dia a dia, se você der a devida atenção, né? Para começar, o foco, né? Saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo. As formigas entendiam ali que precisavam se preparar para o inverno. E isso deu direção das ações que elas tinham que tomar. O segundo ponto é a disciplina. Independente do que acontecia, elas estavam ali todos os dias de forma consistente, elas mantinham sua rotina, um passo de cada vez mais próximo dos seus objetivos, né? E não importa se a cigarra zombava, se fazia sol, se fazia chuva, qualquer que fossem as intempéries, elas se mantinham ali resilientes, firmes aos seus propósitos e com as suas atividades do dia a dia. E aqui é o que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes, alguém que não está próximo da gente ou que não tem o mesmo propósito que a gente, vai tentar tirar o nosso foco, vai tentar quebrar a nossa disciplina. Muitas vezes nem é por mal, é uma pessoa que quer socializar, ou que quer aproveitar aquele momento, ou que quer assistir um filme com você, e você está ali naquele momento se preparando para estudar ou para ir à academia, e vai acabar quebrando a sua disciplina, né? Outro ponto é a questão da recompensa imediata. A cigarra ela estava vivendo uma vida de recompensa imediata. Quem nunca trocou algo que precisava fazer por algo mais prazeroso? Ver uma série, comer uma besteira, dormir ou ir à praia, coisas que realmente trazem mais prazer. Nós somos os maiores vilões da nossa própria disciplina. E isso tudo em troca de um prazer imediato, né? No episódio lá da Nação Dopamina eu falo muito sobre isso. E para fechar, voltando até o que eu falei no episódio anterior, né? Ela só pediu ajuda quando ela não tinha mais opções, quando ela já estava desesperada. Será que realmente a gente precisa chegar nessa situação onde a gente perde totalmente as possibilidades e aí a gente precisa sim pedir ajuda? Ou será que dá para a gente tentar manter o foco e a disciplina e conseguir progredir de forma melhor e até, se for necessário, pedir também ajuda no meio do caminho? Acho que esse é o caminho, né? Então, para fazer uma analogia aí entre a relação do foco e da disciplina, eu vou usar aqui, para quem gosta de tirar foto como eu, é quase como se você estivesse ajustando ali o foco da câmera, a lente, né, para que ela esteja focada em um único objeto, e a disciplina é manter essa lente ajustada, evitando que ela desvie para outros lugares. Então, o foco cria a intensidade inicial e a disciplina é o que mantém essa intensidade ao longo do tempo. Se você ainda não começou a praticar isso na sua vida, eu acho que dá para começar agora, não deixa para depois. Ouça os episódios dessa temporada, eles vão te dar uma clareza do passo a passo que você deve seguir. Eu falo muito sobre
metas, sobre como construir seus objetivos, como quebrar eles, como trabalhar para que você não procrastine. Agora eu estou falando de disciplina, de foco. Tudo isso vai te ajudar. E não importa se você começa com 10 minutos de ação diária. O importante é que seja constante e na direção certa, ou seja, focado e disciplinado. E se você andar um pouco a cada dia, no final do ano você vai olhar para trás e vai ver o quanto você evoluiu. Se não, meu amigo, quem vai olhar para trás são os outros e quem vai estar lá atrás é você. Então pode contar comigo para essa caminhada. Não se esqueça de deixar o seu review, seu comentário, compartilhar esse conteúdo e semana que vem a gente se vê. Até lá, um abraço pessoal, tchau, tchau.